Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever, se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 10. A queda de Israel e a morte de Saul. E aconteceu que, durante uma batalha com os filisteus, os israelitas foram derrotados. Tiveram que fugir para salvar suas vidas, e muitos foram mortos no monte Gilboa. Então os filisteus perseguiram o rei Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Versículo 3. O combate foi se tornando a cada momento mais sangrento em torno de Saul, até que os flecheiros inimigos o alcançaram, e ele foi ferido gravemente. Versículo 4. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: pega a tua espada e mata-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Contudo, o seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Saul então apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro certificou-se que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua família morreu junta. Versículo 7. Quando o povo israelita, que habitava no vale, percebeu que o exército de Israel havia batido em retirada e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram desesperados, abandonando suas cidades. Logo depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, a batalha final, quando os filisteus foram saquear a cidade e os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça do rei Saul, tomaram suas armas reais e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Versículo 10. Expuseram as armas reais de Saul em um dos templos dedicados aos seus deuses e penduraram a cabeça de Saul no templo de Dagon. Versículo 11. Quando os moradores de Jabes Gileade ficaram sabendo de tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram indignados, recolheram o cadáver do rei Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo da tamargueira de Yavesh, o grande carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias. Versículo 13. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yavé, o Senhor, porquanto não havia obedecido à palavra de Yavé. E além disso, procurou uma médium tentando consultar os mortos. Versículo 14. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja aqui, os principais motivos da derrota de Saul foram os 3 principais motivos da derrota de Saul. Primeiro, desobediência à palavra e, portanto, à pessoa de Deus.
Segundo, consulta aos mortos e fé nos poderes da necromancia. E terceiro, Saul deliberadamente não depositou fé humilde e sincera em Deus. Esses foram os principais motivos da derrota de Saul, segundo o que diz aqui esse comentarista da Bíblia King James atualizada. Agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James fiel. Sem entrar nos detalhes que levaram a esse evento, o cronista nos conduz diretamente à morte de Saul e seus filhos. Os filisteus tinham atacado desde o norte o exército de Saul, surpreendendo os homens de Saul no monte Gilboa e matando aqueles que não puderam escapar. Aí, referindo-se ao versículo 2, Jonatas e seus 2 irmãos eram guerreiros hábeis, mas não puderam resistir, uma vez que o exército israelita tinha fugido. Aí, o versículo 3, visto que a batalha estava sendo tão favorável para os filisteus, os arqueiros estavam no meio da batalha e conseguiram atingir Saul mortalmente. Tendo derrotado o exército de Saul, os filisteus passaram a ocupar as casas abandonadas nas vilas próximas, desfrutando de um falso senso de segurança. Eles não imaginavam que Davi e seus seguidores já estavam a caminho. Os filisteus estavam mais que dispostos a participar da comemoração. Eles enviaram mensageiro não somente para informar o povo, mas também para informar aos seus ídolos o que tinha acontecido. A ironia da idolatria é que as pessoas confiam suas vidas àquilo que não tem poder. Isso é completamente satirizado em Isaías 44 e Jeremias 10. No versículo 9, então, cortaram a cabeça do rei Saul, tomaram suas armas reais e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Vou ler novamente. Os filisteus estavam mais dispostos a participar da comemoração. Enviaram mensageiros, não somente para informar o povo, mas também para informar aos seus ídolos o que tinha acontecido. A ironia da idolatria é que as pessoas confiam suas vidas àquilo que não tem poder. Isso é completamente satirizado em Isaías 44 e Jeremias 10. Observemos aqui em Jeremias 10 os ídolos e o verdadeiro Deus. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahvé, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações. Tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance e caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande, é magnífico, e é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Porquanto entre todos os sábios das nações, em todos os seus reinos, não existe nada nem ninguém que possa comparar a tua pessoa. Mas todos eles são insensatos e loucos, acreditam que podem ser orientados por ídolos de pau.
Trazem prata batida de Tarsis da melhor qualidade e ouro puro de Ufaz. A obra do artista e do ourives então é vestida de azul, violeta e vermelho escarlate, mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro. Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão do mundo e de sob os céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder, e firmou o mundo com sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante seu entendimento. Versículo 13. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que funde são falsas, e nelas não há fôlego da vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma tudo o que existe, e Israel é a tribo de sua herança, e Yahvé dos exércitos é o seu nome. Voltando aqui no comentarista de Crônicas, então, a ironia da idolatria é que as pessoas confiam suas vidas àquilo que não tem poder, aquilo que é inútil. Aí veja só, a armadura de Saul, talvez a própria armadura que Davi certa vez se recusou a usar em seu confronto com Golias, tornou-se peça de decoração nos templos dos filisteus. Um lugar especial foi reservado para a cabeça de Saul no templo de Dagon, o principal deus dos filisteus. Os habitantes de Jabes, Gileade, deviam a própria vida a Saul. Agora eles arriscaram a vida para proteger o corpo de Saul de mais profanação. Saul não foi tão mau quanto muitos reis idólatras que vieram depois dele. No entanto, um rei que exteriormente seguia a Deus, mas interiormente escolhia os próprios caminhos, era pior que um rei que não fazia qualquer alegação de seguir a Deus. A aparente piedade de Saul, combinada com sua desobediência ostensiva, era inaceitável para Deus e servia como exemplo destrutivo para os espectadores. Saul pareceu ter consultado ao Senhor, mas tratava-se de pura adivinhação. Ele, de imediato, se apressou em conversar com o falecido Samuel. Nem mesmo o rei tinha permissão para tratar Deus como se ele fosse um horóscopo diário. O cronista também nos recorda que foi Deus quem conduziu as coisas nessa direção e que o propósito era que Davi assumisse o trono.